nosso vídeo de hoje sobre um tema que acontece muito, né, gente, ao longo da nossa vida, que é aquele momento que você tá tão cansado, assim, de tantas coisas que estão acontecendo, de cara, tá dando tanto problema, tá dando tanta coisa errada, que você fica assim, cara, esgotada, pô, tô sem forças pra lutar. Esse é o tema do vídeo, tô sem forças pra lutar. Mas uma coisa que eu queria ensinar antes pra vocês, gente, que minha mãe me explicou e na época eu não gostei, mas depois eu entendi e falei, cara, a mãe estava muito certa. A vida, ela é feita de fases. E quando você entende, aceita isso verdadeiramente na sua cabecinha, no seu coração, fica mais fácil você enfrentar. Porque você, sabe quando, por exemplo, você tá no médico e aí sei lá, a dentista, sei lá o que você estiver fazendo, e falando, ah, não, tá acabando, tá acabando. Não dá um alívio, você não fica mais relaxado? Então, quando você entende que uma fase vai acabar, porque toda fase acaba, né? Isso é uma fase, vai acabar, vai ter um fim, você consegue passar melhor por ela. Porque sabe que, cara, não vai passar aquilo o resto da sua vida. É uma fase. E todo mundo passou por fases. Paulo passou pela prisão, Jacó ficou um tempão na casa do sogro Labão, Jesus, só depois dos 30 anos que ele vai fazer o ministério dele. Então, fases. Todo mundo criou para essa terra. Os maiores exemplos que você quiser passaram por fases. E não eram fases só boas, todos os tipos de fases. Então, a vida é feita de fases. E o que você está passando agora, princesinha, é uma fase. Vai ter um fim. Vai ter um fim. E você precisa crer nisso. Precisa ter essa certeza. Outro ponto muito bacana é que Deus nos fez para sermos vencedores. E o que o vencedor faz? Ele vence dores. Só que vencedor não é algo temporário, não é só quando você consegue uma conquista que você é um vencedor, não. Vencedor é um modo de viver, uma forma de vida, entendeu? Não é só na hora que você vence. Vencedor, ele tem postura de vencedor até quando ele perde. Sabe, um dos maiores exemplos pra mim de vencedor, de quem teve uma postura de vencedor, não importa o momento ou a fase que ele viveu, foi José, que eu sou fã de José, alguns de vocês já devem saber. Cara, não importa onde ele estivesse, se ele estivesse na casa do palheiro, se ele estivesse como escravo, se ele estivesse na casa de Potifar, se ele estivesse na prisão ou como governador, a postura dele era a mesma, eu acho isso fenomenal. E ele tinha uma postura de vencedor. Sabe, ele sabia como se portar, ele sabia que aquilo ali era transitório. Ele estava escravo, ele não era escravo. Tá entendendo? Você saber que aquilo que você está passando é transitório, você ter uma atitude, uma postura bacana em relação àquilo. Não uma postura desanimada, uma postura reclamona, uma postura que só fica pensando nos lados negativos, não. Ter uma postura de vencedor. Uma vez eu vi uma pregação que eu nunca esqueci que falava isso. Você quer ser um vencedor? Haja como tal. Porque todo mundo quer. Mas ninguém age como um vencedor. Um vencedor naquele momento que, tipo, começa uma coisa, uou, aí dá uma coisa super errada. Pô, caraca, quero saber mais não. Isso não é agir como um vencedor. O vencedor pensa como? Não, acontece, vamos dar um jeito, vamos bola pra frente, tudo certo. Acontece de novo, não. Deus tá na frente, Deus tá me guiando, Ele me dirigiu, vou conseguir. Assim, vencedor age assim. Então, parece uma coisa simples, acha como vencedor, mas na prática não é tão simples. Então, é uma forma de viver realmente, uma forma de pensar na vida, de encarar a vida, encarar como um vencedor, mesmo não estando com a vitória na mão ainda. Nossa, isso é profundo, né? Gostei. Outro ponto muito, muito importante é que o que acontece? Por que a gente fica cansado e sem forças? Porque a gente acumula muita coisa, a gente acumula muitos pesos, muitas preocupações para nossa vida. E eu falo isso sempre pro Rodrigo, porque é um princípio da vida e tá na Bíblia. Basta cada dia o seu mal. Deus falou isso, viva cada dia de uma vez, basta cada dia o seu mal. Então o que a pessoa faz? A pessoa pega todas as preocupações do ano, da década, da vida inteira e põe num dia só, cara. É igual você pegar uma sacolinha, cara, pena que eu não tô com uma sacolinha aqui, e eu colocar, tipo, várias pedras aqui, sabe? Um monte de pedra. Cada pedrinha é um dia da sua vida. Em vez de você colocar uma pedrinha na sacola e carregar de boinha, você coloca todas num dia, de uma vez só. A sacola rasga, porque você não aguenta. Porque é pra você viver um dia de cada vez. Cara, o que eu tenho que fazer hoje? Não, hoje eu vou pra faculdade, eu tenho tal trabalho pra entregar, eu tenho que fazer tal coisa no meu trabalho lá. Viva esse dia. Aí você planeja pra amanhã. Se tem uma coisa importante pra amanhã, também se planeja pra amanhã. Mas viva aquele momento. O problema das pessoas é que elas ficam vivendo no futuro, no presente, aí não aproveitam o presente
Aí vira um passado triste, tá entendendo? Então as pessoas não estão vivendo. Por quê? Por causa da ansiedade também, que é um dos maus do século. Não é mesmo? Mas viva o seu dia. Coloque o que você precisa para aquele dia. Sabe? Isso é uma coisa tão... Parece simples também, mas não é fácil de executar. Mas busque isso. Pense, acordei. O que eu vou pensar? No meu dia. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Meu dia. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, quando você sempre ora entregando seus problemas, a sua vida por completo realmente, seu futuro, os seus sonhos na mão de Deus, você consegue ter essa paz de acordar e pensar, vou viver o dia porque o resto está na mão de Deus. O meu futuro está na mão de Deus. Fé. A gente precisa ter mais fé. Eu fiz um concurso uma vez, eu passei na prova teórica e tinha prova física, teste físico. E aí eu fui fazer, tinham várias coisas e uma delas é a corrida. E eu tenho problema respiratório, tenho rinite, tenho sinusite, isso é horrível. Quem tá comigo toca aí porque ninguém merece, cara, né? Isso é muito ruim, ainda mais se você quiser fazer um esporte aeróbico, como é a corrida. Aí eu treinei bastante e fui fazer. E aí, na hora que eu fui fazer a corrida, fui lá fazendo, tinham 12 minutos pra correr tantos quilômetros, X quilômetros lá. Não era tanta coisa assim, mas né, pra quem tava começando era difícil. Aí fui assim, tava indo, mantendo o ritmo, pá. Só que chegou um ponto que eu não tava aguentando mais, tava muito cansada, vontade de andar, assim, sabe? Só que se eu andasse eu ia me atrasar. E tinha uma menina que eu conheci durante as provas, assim, que era uma amorzinha, até evangélica também e tudo. E ela viu que eu não tava aguentando, o que que ela fez? Quando tava quase perto da última volta, digamos, ela passou por mim, que ela tinha corte pra caramba. Me deu um empurrão, mas um empurrão que se eu não corresse, minha filha, eu ia de cara no chão. Então, ela, nesse empurrão que ela deu, eu peguei e comecei a correr mais. Sabe de onde me surgiram forças? Eu corri. Quando eu passei a faixa, tocou o apito, deu 12 minutos. Falei, caraca! Mas mesmo tendo passado na prova da corrida, eu não tinha passado numa outra prova. Aí eu tive que fazer tudo de novo, 15 dias depois. Aí fui, fiz tudo, passei naquela que eu não tinha passado, graças a Deus. E chegou quem? A corrida de novo. Aí teve um menino que ele não passou numa outra prova e também tipo, acabou a chance dele. Ele não iria entrar nesse concurso por causa disso. Mas ele quis fazer a corrida comigo pra me ajudar. Aí o que aconteceu? Ele era bom em corrida, eu não. E ele foi correndo o tempo inteiro. E tipo, cara, a corrida acabava comigo, né? Aí eu correndo assim, ele vai, Raquel, você consegue. Aí eu assim, seu caraca, vontade de andar mais devagar, vamos andar? Então ele, não, você consegue, tá quase chegando, vamos lá, isso aí. Aí eu, e aí, vai, Raquel, você tá no bom ritmo, isso aí, tô gostando de ver. E toda hora ele me incentivava, até que eu consegui fazer os 12 minutos, sabe? Quando eu fui ver, cara, acabou. E, tipo assim, isso me chamou muita atenção, porque nessas duas vezes, é como Deus faz com a gente às vezes. Tem hora que a gente parece que não tá indo, Deus vem te dá um empurrão e fala, vai que tu consegue. Aí tu vai e consegue, tu tira a força de onde tu nem sabia que tinha e consegue atingir seu alvo. E tem vezes que Deus é ainda mais cuidadoso. Ele vai assim do seu lado o tempo inteiro, falando, vai filhinha, você consegue. Vai filhinha, a vitória é sua. Vai filho, eu acredito em você. Vai, falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho. Vai, isso aí, seu ritmo tá bom, eu tô gostando de ver. Cara, Deus não é lindo? Quando esse cara fez isso comigo, assim, de me acompanhar, esse meu conhecido amigo, eu achei isso tão lindo, porque me lembrou tanto como Deus age com a gente, com um amor assim tão grande, com paciência tão grande, sabe? A gente até consegue, mas a gente acha que a gente não consegue, mas ele tá do nosso lado o tempo inteiro, sabe? Eu tava falando com o Rodrigo ontem, isso foi que Deus está contigo. É tão simples, né? Deus é comigo, Deus é comigo. Mas o peso que ela tem faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Deus é com você. Caraca, isso é incrível. Isso é tremendo, isso é crucial para você chegar onde você quiser. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E Deus, Ele é uma fonte inesgotável, Ele renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Então se você tá sem forças, filha, se joga nele. Entra no seu quarto, ora, se derrama, porque quando você tá muito cansada, é bom você colocar esse cansaço pra fora. Então, ó, entra no seu quarto, chora, põe pra fora tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando e deixa Deus te encher. Ele é uma fonte inesgotável. Toda essa força que parece que você não tem, ele vai te encher de novo, vai te renovar, te deixar novinha. Mas é isso, princesinhas, espero que vocês tenham gostado. Beijinho nesse coração. Curta, se inscreva e compartilhe. Tchau, tchau!